27 de janeiro de 2013. Uma data que marcou Santa Maria por muitas gerações. Uma noite que seria como qualquer outra, quando os jovens se reúnem para curtir mais uma balada. Só que naquela noite foi diferente. Como Santa Maria está, um ano depois, é o tema do Controle Geral especial deste 27 de janeiro. Na madrugada de 27 de janeiro, muitas forças civis e militares trabalharam no resgate às vítimas, especialmente o Corpo de Bombeiros de Santa Maria, que surpreendentemente, logo após, acabou sendo muito criticado. E é sobre o trabalho nesse resgate que você vai ouvir agora dos próprios bombeiros. Nós estamos preparados todas as noites, com uma equipe de socorro para inúmeras ocorrências, Então a gente recebeu naquela noite que estava pegando fogo na boate Kiss, Como clubes e boates é muito pouca materiais para queimar e geralmente acontece com superaquecimento de fiação elétrica por equipamentos muito potentes, A gente saiu daqui com o pensamento de que realmente fosse um princípio de incêndio, A gente partiu daqui com rapidez, Porque um princípio de incêndio, ele se transforma em incêndio, isso é fato, E chegamos lá aproximadamente, levamos em torno de, acho que não deu 3 minutos daqui lá, Chegamos muito rápido, mas quando nós chegamos no local, se deparamos com aquela quantidade de pessoas para lá de fora, E bastante fumaça densa saindo pela porta e janelas da boate, Então a gente levou uma surpresa mesmo que o fogo estaria em grandes proporções já. Geralmente em sinistro a gente sempre tem um pouco de visibilidade, Mas na boate Kiss, quando nós chegamos lá, o cenário era totalmente atípico, do que a gente vinha fazendo em outros incêndios. A fumaça era muito densa, muito escura, E vinha só para uma direção, que era na porta de saída. Então ela só tinha uma direção para sair, então o caminho dela era a porta de saída. Nós ligamos os holofotes, os nossos holofotes não funcionaram, eles refletiam na fumaça e acabavam prejudicando mais a nossa visibilidade. Então, praticamente o salvamento foi, a gente viu que não tinha como fazer um salvamento conforme é a norma, conforme é o protocolo, Então a gente fez empiricamente o salvamento, porque nós tínhamos pouca visibilidade, tinha muito obstáculo para nós passar, tinha cadeiras, ferros, E até a gente tropeçava nas vítimas. Então foi empiricamente, mas conseguimos tirar a maior quantidade de pessoas possível que deu para a gente tirar naquele momento. Era muita fumaça muito densa, como já havia dito, e calor. Fogo não tinha no interior da boate, então a gente não conseguia enxergar fogo lá dentro, mas muita fumaça e calor, E isso prejudicava as máscaras do nosso equipamento, que o calor e fumaça, as máscaras ficavam embaçadas, então prejudicava mais a nossa visibilidade, então foi muito difícil. Olha, no momento que nós chegamos lá, que nós começamos o salvamento, tinha civis que já tinham, segundo a informação, que já tinham resgatado bastante gente lá de dentro. No momento que nós entramos lá, os civis nos ajudaram, mas nos ajudaram, nós trazíamos as vítimas até a porta de entrada, tinha um hall de entrada ali, que tinha mais oxigênio, e esses civis nos ajudavam, puxavam dali para fora, porque tinha um degrau ali, tem mais uns obstáculos ali. Foi isso que aconteceu. Se entrou civil, naquele momento do resgate, naquele momento de pavor nosso, a gente não percebeu, A gente não teve. A gente escutou que teve civis que entravam lá dentro. Era impossível entrar naquele ambiente com aquela fumaça tão densa.
Era impossível entrar uma pessoa sem equipamento de respiração. Se você tivesse num ponto, né, do outro lado da boate e olhasse para o lado da porta da boate, tinha muito bombeiro para lá de fora. Tá? No primeiro momento nós éramos entre 6 bombeiros de resgate, de carreira, né, e 6 alunos. Né? Que acontecia? Os alunos estavam com uma capa diferenciada. Para quê? Para nós, eles estavam em fase de treinamento, né? E eles estavam com uma capa que dizia Brigada de Incêndio. Né? É uma capa que a gente usa para dar instrução aos civis, né? Os brigadistas de incêndio das empresas. Né? Então eles estavam com essa capa de proteção. Nós, do resgate mesmo, nós estávamos com uma capa diferenciada, era preta. Preta e outra azul marinho. Né? Algumas azul marinho e outra preta. Se você olhar nas imagens, nas fotos, você vai ver que tinha diferenciado. E num segundo momento, quando chegou o apoio, já passado quase 1 hora, por aí, o pessoal da base chegou, de apoio, eles estavam com uma capa amarela, dizia só bombeiros. Né? Então nós tínhamos 3 tipos de bombeiros ali. Né? O pessoal do resgate, que era em preto, né, com as capas mais escuras, o pessoal... Os alunos que eles estavam dando apoio na parte de água, né, dando o jato d'água para oxigenar o local, né, e no segundo momento chegou o pessoal da base com outra capa amarela. Então, se você olhar num ângulo, no meio da população, enxergar, olhar para o lado da porta da KISS, os bombeiros não estão entrando, estão tudo aqui fora. E é bem verdade, isso aí, muita gente enxergou isso aí, né. Mas se você analisar nas fotos e nas imagens, cadê o pessoal de preto? O pessoal de preto era o pessoal que estava no resgate interno na boate. Então, teve um determinado momento que a nossas ampolas de respiração, nossos equipamentos de proteção respiratória, ele tem uma autonomia. Diferencia de pessoa para pessoa. Né? Depende do esforço físico, depende de um série de fatores, tu vai consumir mais ou menos aquele oxigênio. Mas, em média, é de 15 a 20 minutos que dura um equipamento desse. Né? Como nós estávamos num ambiente confinado, um ambiente que nós fazíamos muita força, então ele deu, em média, de autonomia de 15 minutos por bombeiro. Nós tínhamos 8 equipamentos de respiração. Esses 8 equipamentos de respiração daria para socorrer, em média, 20 pessoas. Né? Mas nós não tínhamos 20 pessoas para socorrer lá dentro. Nós tínhamos em torno de 300, 400 pessoas, né, que ainda estavam lá dentro. Quando nós chegamos lá, nós já estávamos com uma defasagem de aproximadamente 15 minutos. De 15 a 20 minutos. 15 era certo. Né? Pelo que deu para ver pela perícia, o fogo começou em torno de 15 para as 2 a 2 horas. Nós chegamos 2h23. Ou seja, a sobrevida das pessoas que estavam lá dentro já estavam prejudicadas no grau mais elevado. Né? Então, o que se faz numa situação dessa? Temos que socorrer o maior número de vítimas possível. Então, os primeiros 15 minutos foi com equipamento de proteção. Aquilo foi muito rápido, terminou os 8 terminaram. O pessoal comentou que os bombeiros só tinham 8 equipamentos de proteção respiratória. Não tem como tu levar 2 equipamentos para cada bombeiro numa viatura. Nós tínhamos mais no quartel. Nós tínhamos mais equipamento. Nós temos uma máquina que recarrega, mas ela demora também, ela vai carregar um por um, em torno de 20 minutos cada ampola. Então, assim, se você analisar na nossa situação lá, o nosso tempo estava esgotado, o tempo já estava limitado para as pessoas. A sobrevida delas já estavam prejudicadas 100% praticamente, né? Mas ainda tinha gente viva lá dentro. Então, a gente fez o primeiro salvamento com equipamento de proteção. Quando terminou, não tínhamos mais tempo de fazer a troca. Nós, a partir daquele momento, a gente colocou toda a equipe em risco. E nós fazíamos pinéia. Né? Então, enquanto 2 entravam lá dentro, os outros ficavam para lá de fora para respirar. Aqueles 2 traziam uma vítima, eles tinham que repor o ar no pulmão, entendeu? Então ficavam lá fora. Então, se você analisar daquele ângulo dessas pessoas que falaram, é verdade, os bombeiros não entravam. Mas por que os bombeiros não entravam? Isso não foi esclarecido, né?
Então, a gente colocou, basta que a maior parte do nosso efetivo, que estava naquele dia, do pessoal do resgate, estamos com um problema nos alvéolos pulmonar. Né? O Dilmar foi o mais agravado. Eu estou com um problema também, é pouca coisa, mas estou prejudicado. Né? Apareceu no exame de tomografia. Né? E eu estou com a minha capacidade respiratória, né? Através dos exames, também bem baixa, bem diminuída, então, e os outros colegas também. Então, o pessoal não viram isso aí. Por que nós estamos... Se nós estamos prejudicados com a nossa saúde, é porque nós colocamos nossa vida em risco lá para chegar as pessoas. Né? A gente colocou o tempo todo, a partir daquele momento que terminou o equipamento, a gente ficou exposto àquela fumaça, àquele gás tóxico, que a gente foi saber da gravidade do gás depois com os técnicos, com os cientistas que foram explicar. Então, foi bastante difícil esse salvamento, foi bastante difícil, mas teve momentos, como a gente está explicando aqui, que o pessoal não procurou saber. Né? Simplesmente deram em nós, bateram, simplesmente foram e, sabe, e detonaram a gente, assim, do nada, né, como você diz, né, o popular aí, sem saber. Sem dar chance da gente poder se defender, explicar isso que a gente está explicando, as técnicas que a gente foi usado, tudo. Ninguém veio aqui, como eu já falei, repito novamente, perguntar para nós como que foi. O que aconteceu aquela noite? Realmente vocês entraram? Realmente não entraram? Não. O pessoal simplesmente chegou e deu, entendeu? Sem saber, assim. Então, hoje, é essa oportunidade que a gente está tendo de explicar para o pessoal santamarense, para o Estado, para o Brasil, para o mundo, explicar o que realmente aconteceu aquela noite lá. O sargento falou da técnica da apneia. Gostaria que o senhor explicasse como é que funciona a apneia. A apneia nada mais é que uma técnica de mergulho. Né? A apneia, tu começa a exercitar teu pulmão para ficar mais tempo com pouco oxigênio. Né? Então, os mergulhadores usam bastante a técnica da apneia, né, para fazer um mergulho sem equipamento. Né? E nós, como já estamos acostumados com a fumaça, às vezes nós temos que usar a técnica da apneia. Né? Por poeira, por a fumaça não tão densa, às vezes a gente se depara com um incêndio sem equipamento e a gente usa essa técnica da apneia para extinguir um princípio de incêndio. Né? Nós tínhamos que extinguir o foco. Se tinha fumaça, algum lugar estava pegando fogo. Né? Não tínhamos visibilidade das chamas. Por quê? Porque o ambiente está muito confinado. O oxigênio praticamente era zero lá dentro. Então, na técnica de bombeiro, existe um símbolo que a gente usa, o triângulo do fogo. Né? Para haver fogo, tem que haver 3 elementos. Se não tiver 3 elementos, não vai ter fogo. Né? Que é o combustível, né? O material que está queimando, né? O oxigênio, que é importantíssimo para fazer fogo, e o próprio aquecimento, a própria labareda, né? O próprio fogo, né? A própria ignição, alguma coisa para começar esse fogo. Né? Se não tiver esses 3 elementos, nós não temos fogo. E lá dentro da boate, faltava um elemento. Qual é o elemento que nós tínhamos em menos quantidade lá dentro? O oxigênio. Então, o que acontece? O fogo, quando ele não tem oxigênio, ele só desprende gás. Ele não pega fogo, ele vai desprendendo, que era o gás que tinha lá. O gás superaquecido, as moléculas vão desmanchando o combustível, né? E vai eliminando gás tóxico. Né? Então, nós não tínhamos... por que nós não tinha fogo lá dentro? Porque nós não tínhamos oxigênio. O fogo, como é que as pessoas se queimaram? Nós acreditamos que houve um fenômeno chamado flashover lá dentro, um determinado momento, que queimou essas pessoas. No momento que ainda tinha uma quantidade elevada de gás, de oxigênio lá dentro. Né? E como ele consumiu rapidamente esse oxigênio, ele abafou de novo. Né? E começou a desprender gás. Né? Então nós tínhamos caloria lá dentro, uma caloria elevada, em determinada área da boate, na parte ali do salão principal ali, e da entrada, não era tão grande a caloria ali. Né? Naquele momento que nós chegamos, já tinha baixado a caloria. Então a nossa preocupação é que
que tivesse outro fenômeno, né? Que é um fenômeno que o desprendimento desses gases, ele pega fogo e causa um deslocamento de ar muito grande, né? Que é o backdraft. E se há um deslocamento de gases muito grande, ele vai sair pela porta, esse deslocamento de gases. E as pessoas que estavam na rua iam ser atingidas. E com uma força muito grande. Havia a possibilidade de acontecer isso. Por quê? Porque nós não tínhamos a lavareda, nós tínhamos uma fonte de calor muito grande e o oxigênio que entrasse, estava faltando oxigênio, que entrasse pela porta, essa força iria vir de encontro à porta do oxigênio e ia dar essa explosão, né? Nós tínhamos esse medo também lá dentro. Então, quando nós terminamos que eu percebi que nós estávamos mais ou menos com 40 minutos de salvamento, e nós estávamos tirando as pessoas lá com sangramento nos ouvidos, nas narinas e boca, não tínhamos, nós estávamos só tirando pessoas em óbito lá de dentro. Ou seja, nós estávamos fazendo serviço que não adiantava mais. Aí que eu pedi para encerrar o salvamento. Vamos encerrar o salvamento, vamos tentar resolver o problema do incêndio. Por quê? Porque nós haveria esse risco das pessoas lá de fora serem atingidas com esse fenômeno. E mais, nos fundos da boate, a distância entre a boate e o prédio dos fundos era muito pequena, em questão de 2 metros. Se esse fogo pega fogo, se essa caloria se expande lá para o prédio do fundo, aí o número de vítimas ia ser muito maior, porque o prédio é muito grande lá e muito próximo da boate. Então nós tivemos esse cuidado, de, bom, vamos encerrar agora o salvamento, porque não tem que mais salvar, e vamos partir para o combate a incêndio, né? Daí foi que o Dilmar e mais uma equipe subiu em cima do teto da boate para abrir uma fenda, que está a fenda lá, no zinco, para quê? Para nós conseguirmos tirar a maior quantidade de gás lá de dentro, para o ambiente baixar o risco do ambiente, né? E eu com outra equipe adentramos para dentro da boate para fazer com mangueiras, com jatos compactos, fazer o resfriamento o mais rápido possível do local. Baixando a temperatura, nós eliminávamos esse efeito, esse fenômeno, né? Salvava as outras pessoas que estavam na frente, e bombeiros, porque nós poderíamos também ser atingidos, né? Claro que nós estávamos com equipamento de proteção, né? Mas as pessoas que estivessem lá na frente iam ser muito, muito maior impacto, né? Elas estavam desprotegidas. E a gente abriu uma janela, derrubou a parede de concreto, né, no fundo da boate, que dava para o lado do prédio. Para quê? Para nós também conseguir a diminuir a pressão lá dentro. Quando a gente abriu aquela janela lá, o que entrou? Entrou o oxigênio. Aí começou as labaredas. Basta que quando a gente jogou a água naquele lugar com a temperatura mais elevada, a gente causou um choque térmico que a pré-laje ela se deslocou, ela abriu uma fenda pelo choque térmico da água. E ali começou a entrar oxigênio. Entrou oxigênio, aí começou a se enxergar onde é que era o foco exatamente, porque daí nós conseguimos enxergar a labareda. Que era na região do palco ali, né? Naquela região que realmente começou o fogo. Bastante madeira, tinha madeira ali, né? Que era aquele compensado, né? Tudo revestido. Aí ali que realmente surgiu o fogo em si, né? A labareda iniciaram ali, daí tinha ali o fogo. Mas ali já estava praticamente no final, aí foi mais fácil para nós combater com o jato de mangueira. Estou com 25 anos de bombeiro aí já, né? E foi uma ocorrência assim que me marcou bastante. Por 2 motivos, né? Uma pelo ato, números de vítimas, né, que eu não tinha me deparado ainda, e o outro, como tu salientou antes, foi a certeza ou não do meu filho estar lá, entendeu? Porque o meu filho era frequentador assíduo desse ambiente, lá desse lugar, lá, e eu tinha quase que certeza que ele estaria lá. Por causa dos colegas, ele é universitário, faz faculdade e tal, né? E sabe como é que é jovem, né? Está com 22 anos. E aquela noite eu tinha quase que certeza que ele estaria lá. Eu saí daqui, até comentei com meus colegas, com o Miller, com os outros colegas, que provavelmente ele estaria lá. E eu fui trabalhar, sinceramente, olha, não sei como. A mão de Deus, eu acho que me abençoou, sabe?
que eu trabalhei toda a noite, fiz todo o trabalho, e eu tentava ligar para o celular dele e não conseguia. Liguei para minha esposa, me acordei ela umas 4 horas da manhã, ó, vem para cá, porque tá isso. Cheguei e disse, olha, diz para mim que o Matheus está dormindo. O Matheus é meu filho. Daí ela levantou, foi no quarto, não, ele não tá, ele foi para lá. Nem gosta de repetir o nome. Eu digo, mas não pode, ele não tá aqui. Aí ela ouviu pelo telefone os gritos, né? Onde é que tu tá? O que tá acontecendo? Aí eu tive que, não pude estar escondendo, entendeu? Daí ela pegou imediatamente meu pai, que mora próximo à minha residência, e foram tudo pro local, né? Eu disse, ó, te prepara, porque na hora, né? E ela tentava ligar pro celular, e nada, caixa de mensagem. Aí quando foi às 6 horas da manhã, ela conseguiu contato com o meu filho, daí ele não tinha ido para casa do outro, um amigo dele, entendeu? Tinha ido jogar lá, tinha olhar filme, não sei o que, não tinha ido para boate aquela noite. Mas isso já era 6 da manhã, entendeu? Aí só que até das 2 e pouco, 3 horas até às 6, a gente sofreu muito, entendeu? Com pros dois lados, como tu falou, entendeu? Pelo ato das vítimas e pelo ato de ser pai, entendeu? Mas graças ao meu bom Deus, né, que ele nos iluminou aquela noite, que ele não estava lá, entendeu? Não estava lá, e iluminou nós também, que nenhum de nós bombeiros se acidentou, entendeu? Ninguém se machucou, ninguém morreu de nós, porque ali nós tinha tudo para nós ficar um de nós também lá, nessa ocorrência. Foi mais ou menos a minha história isso aí, entendeu? Que me fortaleceu cada vez mais, essa ocorrência, ela me alimentou mais para essa profissão que eu amo tanto, entendeu? Eu amo de coração. Primeira vez que nós estamos falando agora. Será que, se morresse um de nós, lá dentro, um bombeiro, ou um filho de um bombeiro, 2 filhos, 3 filhos de bombeiro, morresse lá dentro, nós seríamos heróis? Compartilhando valores e conhecimento, melhoramos o planeta e o nosso tempo. Olá, sou a professora Maria Goretti Cortes, sou professora de artes do Colégio Marista Santa Maria. Estou aqui para falar de um projeto desenvolvido com as turmas de 1º ano do ensino médio, que chama-se Projeto Marte. Esse projeto já é desenvolvido na escola há 11 anos. Começou com o 1º ano, desenvolvendo temáticas livres dentro da dramaturgia, e dentro da dramaturgia, então, fazendo as experimentações e as vivências de trabalho em grupo, de todo esse desenvolvimento mais pessoal que a dramaturgia favorece. Desenvolvendo, então, outras habilidades. No caso deste ano, a temática são os contos modernistas. Cada grupo, então, foi sorteado com um conto, e esse conto é feito, então, da adaptação. E, nesse sentido, os alunos se envolvem desde a criação do roteiro até o figurino. Nós temos 2 noites de apresentações das peças e uma 3ª noite onde é realizada as premiações. Nós possuímos, neste ano, 16 premiações, que vai desde ator principal, melhor ator, melhor atriz, melhor adaptação, melhor figurino. Então eles recebem um quiquito, né, característico com a marca e com a logo, né, do Projeto Marte, premiando então todo esse processo que leva em média 2 meses e meio. Esses alunos então com ensaios, entre os ensaios, as oficinas que são realizadas para desenvolver esse trabalho, que são oficinas de expressão corporal, expressão vocal, entonação de voz e uma série de outros elementos que facilitem então o desenvolvimento deles. Então, nesse sentido, o projeto ele é bastante amplo, ele é interdisciplinar. Nesse processo, né, da educação contemporânea, isso é um fator bastante relevante hoje no envolvimento dos alunos, porque é um projeto que envolve vários componentes curriculares. Eu estou participando do Projeto Marte, que é um projeto em que pegamos contos literários e transformamos em peças de teatro. Minha peça foi O Vitral. Nós pegamos ela, lemos, estudamos ela e fizemos uma adaptação para os dias de hoje. Assim desenvolvemos várias habilidades, como liderança, trabalho em equipe e realmente tem uma união entre colegas e professores.
Está sendo uma experiência muito boa. Aprendemos a trabalhar em equipe com professores e colegas. Também necessitamos ser responsáveis, pois temos uma obra e temos colegas contando conosco. Hoje, para a gente, é o final de um processo muito grande, que começamos lendo o conto, discutindo o que nós iríamos fazer, roteiro, fazendo cenário, e discutindo com os colegas até mesmo a roupa que teríamos que usar. Depois veio os ensaios, e hoje será o resultado de tudo isso. É um dia muito importante, realmente. Colégio Marista Santa Maria. Aprendemos juntos a reinventar o mundo. Naquela noite de 27 de janeiro, além do Corpo de Bombeiros, muitos voluntários também ajudaram no resgate às vítimas. Mas um grupo em especial teve uma participação muito importante. Eles carregaram vítimas e sobreviventes. E até hoje, a rotina deles não voltou a ser o que era. Os pedidos, a primeira corrida que eu fiz aqui no ponto, o pessoal que eu fui chamar parentes, né? A segunda me atacaram na rua ali, na esquina, que não estava deixando de entrar, naquela quadra. E a terceira depois eu entrei para socorrer ali. Mas olha, era um pavor, né? A gente se assustava até, porque olhava para um lado, tinha os cadáveres no lado, na calçada. No outro lado, os caras gritando desesperados e pedindo para os socorristas atender, né? Tinha pessoas que já estavam mortas ali, os caras gritavam. E desespero, era uma zona de guerra, pra falar bem a verdade. O senhor percebeu alguma diferença nos passageiros, pessoas que evitam passar pela Rua dos Andradas, por exemplo? Tem gente que evita já. Teve gente que me pediu para não passar por ali, fazer a volta. Teve gente que depois de 6 meses, 8 meses, me disse, essa é a primeira vez que estou passando por aqui, que eu esqueci até de pedir para não passar. Então... E pessoas que vêm de fora costumam pedir para conhecer o local? Teve no início do ano, teve muita gente que queria conhecer o local da tragédia. Aconteceu com o senhor também? Sim, bastante gente. Chega aqui, pede informação, como aqui é pertinho, né? 64, chega aqui, pede informação onde é que fica. Aí a gente indica ali. Várias pessoas. Até hoje, quando passa gente que passa, gente de fora, que vem, que tem parente aqui, passa por ali e comenta. Mudou bastante o movimento também, caiu um pouco. O pessoal, a maioria da gurizada que saía à noite, de táxi, né? Então diminuiu bastante. E além de algumas pessoas também não gostam de passar por frente, faz questão de fazer uma volta maior para não passar por ali, para não ver aquilo ali. Até hoje não entendo porque que está aquilo ali, parece um cemitério assim na cidade. Acho que não tinha necessidade de estar mais aquilo ali. Este local, que costuma ser conhecido pelos eventos, tanto culturais quanto desportivos da cidade, acabou sendo um dos cenários mais tristes daquele domingo, o Centro Desportivo Municipal. Naquele domingo, era desta porta que saíam as informações que abasteciam toda a imprensa. Eram jornais, sites, rádios de todo o mundo, concentrados em Santa Maria em busca de informações sobre a tragédia. E aqui em Santa Maria, os repórteres, os jornalistas de várias gerações se reuniram num trabalho coletivo, num trabalho conjunto. E alguns tiveram sua carreira marcada para sempre, por que não dizer todos. Mas um deles em especial, um jovem, também frequentador da noite e morador da Rua dos Andradas, vai nos contar a partir de agora como foi a sua experiência. Eu estou falando de Jean Romero, da Rádio Imembuí. Olha, Márcia, eu acho que preparado ninguém estava. Foi uma coisa diferente e que realmente ninguém esperava participar desse fato que marcou a vida de todas as pessoas. Eu já tinha experiência, já tinha trabalhado com a editoria de polícia na Rádio Imembuí, tinha um pouco de noção, mas foi uma coisa completamente diferente. E preparado não estava emocionalmente e também profissionalmente foi uma experiência muito diferente que com certeza marcou toda a minha vida. Então realmente trabalhei o dia todo, desde a madrugada, estava em casa quando recebi o telefonema da Rádio Imembuí, que teria acontecido um incêndio na Boate Kiss, e na época ainda eu lembro que não se sabia ainda detalhes do que havia ocorrido. Logo na madrugada sabia-se que jovens tinham perdido a vida, mas depois, com o passar das horas, com o passar da manhã, a gente percebeu
tamanho da gravidade que realmente foi o incêndio e o fato que aconteceu em Santa Maria. Então eu estava em casa quando cheguei, ainda alguns jovens que não tinha confirmação do número de jovens que haviam morrido, mas com relação à pergunta se eu estava preparado, realmente não estava. Emocionalmente foi bastante difícil e reflexos ficaram para mim e para umas quantas pessoas. Tu lembra qual foi o momento mais difícil da cobertura? Olha, o momento mais difícil, eu penso que foi no Centro Desportivo Municipal. Foi um momento em que os familiares estavam muito angustiados em saber a revelação dos nomes das vítimas, das pessoas que realmente haviam perdido a vida no incêndio da Boate Kiss. Foi um momento em que presenciei os familiares em situação de profundo desespero, querendo saber realmente se os filhos, enfim, amigos, os familiares haviam realmente perdido a vida, no sentido de identificar quem tinha morrido no incêndio da Boate Kiss. Foi um momento de grande sofrimento das pessoas, de drama, e para a gente que trabalhou, com certeza também foi um momento que vai marcar para sempre as nossas vidas. Toda a situação que envolve a perda de uma vida sempre traz um choque, sempre traz, independente de eu estar como repórter atuando em algum fato, em algum homicídio ou em algum acidente de trânsito, ou enfim, sempre vai trazer um choque. O fato da Boate Kiss, o incêndio, foi algo diferente, foi algo muito mais forte que isso, por ter envolvido uma cidade, envolveu o Estado, o Brasil, e envolveu também o mundo. Então foi diferente, foi muito mais forte, mas sempre uma reportagem que a gente trabalha no sentido de que alguma pessoa tenha perdido a vida sempre traz choque, mas com certeza o incêndio da Boate Kiss foi algo nunca antes pensado. No começo pensei em me mudar, porque até para as pessoas que estão nos assistindo saber, eu moro bem do lado da Boate Kiss, porque eu moro na Avenida Rio Branco e a minha janela do meu apartamento, do meu quarto, ela dá para o teto da boate. Então eu lembro que no começo muitos moradores, eles realmente foram para outros locais, para outros prédios, inclusive alguns foram para outras cidades também. Pensei em sair de lá porque o clima, ele não é nada bom realmente, não foi nada bom ali. Foi bastante difícil, principalmente para os moradores. Teve também a questão da fumaça, que nos primeiros meses foi bastante forte. Agora até o juiz Ulisses Lousada, da primeira vara criminal, decidiu que realmente vai ser feita a limpeza e deve ser feita nos próximos dias. Isso é muito bom, porque a fumaça se percebe em dias em que, dependendo da intensidade do vento, ela realmente atinge os moradores dos apartamentos. Então eu pensei em me mudar, mas acabei ficando ali onde estou, na Avenida Rio Branco, e que é bem do lado. Acho que tomei a decisão correta, enfim, em não ter saído dali. Agora as coisas estão um pouco mais calmas, mas realmente é bastante difícil. E como pessoa, trouxe alguns reflexos. A gente fica um pouco abalado com o que aconteceu com tudo isso, por ter trabalhado no dia, por ter participado, conversado com os familiares. Isso traz reflexos, com certeza. Eu acho que a mensagem que eu posso deixar para todas as pessoas que estão nos assistindo, e com certeza o desejo é de que isso nunca mais se repita e que realmente os empresários, as pessoas tenham consciência de tudo que Santa Maria passou, e essa tragédia já aconteceu na Argentina, já aconteceu nos Estados Unidos. Algumas leis foram feitas e que elas realmente sejam cumpridas, mas que acima de qualquer coisa os empresários, as pessoas tenham consciência e não repitam os mesmos erros que aconteceram em Santa Maria, para que mais vidas não se percam. Saber lidar com a situação da tragédia não era só uma dificuldade dos mais jovens. Os homens mais experientes também se sentiram coagidos com a tristeza. Um exemplo disso é o que na época era licenciado do BOI, nosso conhecido Coronel Vargas, que assumira poucos dias antes da tragédia o seu primeiro mandato como vereador. E ele conta a sua experiência diante do cenário da tragédia. Nós fomos para a reserva da Brigada Militar no mês de outubro, entre outubro e novembro de 2012. E aguardando a posse, como vereador, uma estreia no Legislativo, que acabou acontecendo, evidentemente, no início do mês de janeiro. E durante o período de recesso, nós ainda no início de trabalho, formação de gabinete e tudo mais, chega essa notícia nas primeiras horas da manhã daquele domingo que jamais vamos esquecer. E que naturalmente eu,
como naquele momento vereador da cidade e também como um ex-integrante da Brigada Militar, da Ativa, como um ex-comandante do Batalhão de Operações Especiais, o meu primeiro ímpeto, sem dúvida nenhuma, foi eu deslocar para a boate e verificar lá, de perto, com os meus próprios olhos, o que realmente estava acontecendo, porque até então nós estávamos recebendo, Márcia, uma série de informações pelo rádio e tudo mais, mas todas as informações, elas desencontradas. E quando nós chegamos lá, eu digo para ti, como estou aqui agora, jamais, em 30 anos de corporação, eu vi, e eu tenho absoluta certeza que jamais eu vou ver novamente, um fato, uma imagem, aquelas imagens que estão gravadas até hoje na minha cabeça. E, sem dúvida nenhuma, o que vem de início, de forma imediata na cabeça de um pai, é a situação dos teus filhos, né? Eu tenho 2 filhas, né? Uma filha que, de forma regular ou não, ela participava também desta boate, e nesse dia ela estava em férias lá em Fortaleza, e aí evidentemente vinha aquela informação, a minha filha poderia estar aqui. Então são fatos que jamais nós vamos esquecer. E uma coisa interessante, Márcia, que naquele momento em que nós estávamos lá e visualizamos tudo aquilo, foi o momento em que recebemos um telefonema por parte do Canal 19, a nossa TV Santa Maria, aonde o André, o nosso diretor, liga para mim e me pergunta, onde é que tu estás nesse momento? E eu disse para ele, André, eu estou aqui na boate, estou aqui vendo tudo que está acontecendo. Aquela operação toda montada e que muitas vezes eu fiquei com vontade de entrar naquela operação, mas ao mesmo tempo eu verificava a seguinte situação, não, tu não é mais o comandante do BOI, tu não é mais aquele oficial da Ativa, a tua função agora é outra, a tua missão é outra. E naquele momento em que o André me liga, ele me faz esse convite. Vargas, tu tens condições de vir para cá, para a televisão, para nós ancorarmos aqui um programa direto, ao vivo, com informações e dando aí um apoio a toda a operação que estava acontecendo. Eu disse, André, estou indo para aí neste momento. E daí, Márcia, vem um fato curioso, que eu, ao me dirigir para a televisão, eu volto para o local, porque eu estava dentro do local que estava sendo isolado, que estava isolado, eu saio desse isolamento, aonde a imprensa toda estava proibida de chegar naquelas imediações. E evidentemente a imprensa fica numa situação de muito expectativa de saber o que estava acontecendo lá. Eu, ao me deslocar em direção à Avenida Rio Branco, a imprensa toda está ali. E aquelas pessoas que nos conhecem há tantos anos, imediatamente me perguntaram, estamos aqui com o Coronel Vargas da Reserva, que agora é vereador, Coronel, o que o senhor viu no local? E eu disse para eles exatamente o que eu estou narrando aqui para vocês agora, que jamais eu vi um fato como aquele, jamais eu vi imagens como aquela durante meus 30 anos de brigada, que nós vimos coisas isoladas, acidentes isolados, não com esse número expressivo de vítimas que eu presenciei naquele momento. E aí veio a pergunta fatídica. Na sua experiência, quantos o senhor acha que existe, quantas vítimas o senhor acha que existe no local? E eu disse para eles naquele momento que eu tinha quase a certeza que nós iríamos ultrapassar o número de 200 vítimas. E naquele momento eu senti que eles ficaram meio assim, mas eu continuei meu deslocamento e fui até a televisão. E ali nós assumimos exatamente às 9 horas um programa ao vivo dentro do nosso estúdio, aonde ficamos ali, depois dividindo com o Marion Melo, todas as informações, pedidos, apoio e inclusive mandando imagens e informações para o resto do mundo que acabavam fazendo contato conosco e pedindo essas informações. E daqui um pouco começam então essas informações a se aproximarem desse número que eu havia dito. Eram 180, eram 190, e quando chegou na casa dos 200, Márcia, eu disse para mim mesmo, infelizmente eu não errei, porque aquela imagem que eu vi ali, ela foi muito cruel e, sem dúvida nenhuma, eu repito sempre isso, jamais ela vai sair da minha cabeça.
primeira coisa que vem na cabeça nossa, né, foi aquela situação de nós, num determinado momento, nós agradecermos a Deus por a minha filha não estar ali, dentro daquela estatística, né, porque, como eu disse no início, ela frequentou e frequentava a boate, esporadicamente ela frequentava, e logo após isso, a tristeza que nós ficamos em começarmos a compartilhar com pessoas amigas, né? Que, graças a Deus, não perdemos ninguém com sangue, mas perdemos jovens muito próximos de todas as famílias que acabavam de um jeito ou de outro dividindo, e nós dividimos isso com todas elas, né? Pessoas amigas e tudo mais. O que mudou na nossa rotina? Que jamais nós ficamos, durante esse período que agora está fechando um ano, nós não ficamos um dia sem nós tocarmos num determinado momento este fato, né? Seja ele para nós tentarmos regrar os fatos que aconteceram, seja ele nós confortando familiares e amigos, né? Até inclusive de forma espiritual, e também aquela situação que é inovadora na nossa vida, que é a situação de legislador, onde nós começamos a trabalhar para mudar essa legislação, para mudar esse aspecto todo, para que nunca mais se repita um fato como esse. Pampeiro tem o carro certo para você. Você que está comprando o primeiro carro. Você que quer um carro para passear. Você que está precisando de um carro maior. Ou você que precisa de um utilitário para trabalhar. Seja qual for o carro certo para você, a Pampeiro tem. E sempre com a melhor negociação. Por isso, é a concessionária certa para você. Pampeiro, a concessionária certa para você. O incidente do dia 27 de janeiro deixou certamente um vazio em Santa Maria. É uma mistura de sentimentos, né? O que nos move é esse sentimento de impunidade, de dor, de amor, que é o mais importante, assim, que é essa representatividade das meninas, né? Da minha prima e das outras meninas que eu também conheci. Então o que nos move é isso, assim, é a dor, é esse sentimento de impunidade, a forma como as coisas estão se dando, né, omissão da parte dos poderes, e a gente entende que isso não faz parte da nossa realidade. Foi um assassinato, foi um massacre, e a gente não pode deixar isso passar dessa forma, muito menos que no esquecimento, porque dizem que esse é o ano da superação. A gente já entende que é o ano da ação, o ano da justiça, e é isso que a gente está lutando. Olha, o sentimento é um ano não parece. Para mim foi ontem e eu continuo esperando minha filha voltar, porque ela foi e não voltou. Ela foi comemorar o aniversário dela, fez dia 24 de janeiro, com as amigas. Foi ela e a Flávia, estavam no aniversário dia 24 e 25, a Vitória dia 7 de janeiro, então era o aniversário antes do mês. E ela saiu e não voltou, e é isso que eu espero até hoje chegar. O nome da ONG, Para Sempre Cinderelas, esse é o sentimento da mãe? Embora a minha era, como é que eu vou te dizer, a minha eu digo que era gato borralheira, porque ela era calça jeans, tênis e blusa de rock. Só que aquela noite, simplesmente, as gurias arrumaram, ela disse, mãe, eu vou usar o vestido, eu vou pintar a unha ainda. Ela disse assim, que cor que eu pinto? Eu digo, tu é que sabe. Ela, só gosta de vermelho. Então, em sua homenagem, eu pinto de vermelho. E ela disse, eu vou chapar o cabelo e pintar, fazer a maquiagem da Pete. Tudo as gurias que arrumaram ela. A Gilmara fez a maquiagem, a Flavinha pintou a unha. Então, é uma coisa que eu fui perceber da unha pintada na frente do caixão. Que as fotos, que tudo, elas deixaram muitas fotos para nós. Que a gente viu todas as fotos delas. Elas estavam lindas, com um brilho nos olhos, estavam felizes. Olha, a rotina é complicado de lidar, porque ainda eu estou colocando, às vezes, 4 pratos na mesa. Porque nós éramos 4, ficamos em 3 agora. Ainda eu me vejo colocando prato, eu me vejo separando os copos, me vejo procurando as roupas dela. A gente sai, está sempre um vazio, falta alguém. Qualquer lugar que a gente vá, parece que as pessoas estão esperando ela chegar. Esse sentimento, acho que é para a vida toda, esse sentimento que nunca mais a gente vai perder. Porque onde quer que eu vá, eu sinto sempre faltando alguma coisa. E como é que eu vou te dizer? Ela não está fisicamente presente, mas
Diariamente ela está, todas. Principalmente quando a gente está com a ONG trabalhando, a gente vai ver as crianças, a gente fica arrepiado, só parece que elas estão ali junto com nós. E a gente está no caminho certo. Que aí é uma coisa que elas faziam anonimamente e agora nós assumimos essa causa, elas deixaram para nós e a gente vai tocar. Qual é o trabalho da ONG? A ONG, assim, a gente pega recursos, primeiro doações de alimentos e leva para entidades que têm crianças carentes. Não é uma especificadamente. Aonde precisa, a ONG está indo. Agora, dia 24, para homenagear a Andrea Flávia, nós vamos fazer para pedir doações de alimentos e de material escolar. Que nós queremos fazer para ajudar as crianças que não têm, carentes, que não têm material, que precisam dessa ajuda e que criança é o que mais tem. E a nossa área é criança. Elas gostavam, lidavam com criança. A minha guria era muito apegada com criança, adorava, que todas elas. As 5 adoravam criança, então a gente está dando continuidade para isso. Eu sempre falo assim que se a sociedade nos entendesse, não nos julgasse tanto, porque a minha não vai voltar, só que eu tenho uma de 18, eu tenho sobrinhos, a gente está fazendo pelos que ficaram. E, inevitavelmente, outras quis vão ser abertas. Os jovens vão continuar indo para a balada, os jovens vão continuar se divertindo como elas se divertiam. Qual é o jovem que não se diverte? Outras quis vão ser abertas. E eu não quero que nenhuma mãe passe o que a gente está passando, que isso eu não desejo para ninguém. Então a gente está lutando por isso. A gente quer justiça por isso. E vai vir a justiça. Mais cedo ou mais tarde essa justiça vai vir. Tenho certeza. Saudade, de dor. E a dor agora que dói mais é da impunidade. Que a gente está vendo assim que não está a coisa andando como nós gostaríamos que andasse. Mas eu tenho certeza que vai. Que esse ano vai ser o ano da justiça, como nós estamos dizendo, né? Vai ser o ano da justiça. É essa a nossa indignação, a nossa dor. Tem a dor da saudade, a dor da falta e, ao mesmo tempo, é a dor da impunidade. E quando eu penso assim na dor, na impunidade, me dói mais do que a saudade. Porque, assim como eu e todas as mães, nós criamos nossos filhos para serem umas pessoas honestas, corretas. Criemos com sacrifício para ver morrer desse jeito e ficar nisso que está. Né? Então aí dói mesmo. E é bom que doa. É bom porque aí quanto mais dor da impunidade dá, mais nós vamos à luta. E nós não vamos nos calar. Querem que nós se calemos, tentaram nos impedir de nós assistir às audiências e agora veio a resposta. Eu disse lá em Porto Alegre, se tivesse que ir 50 vezes no Fórum de Porto Alegre, nós, mãe, nós iríamos. Se tivesse que ir 50 vezes aqui em Santa Maria, nós íamos. E agora veio a resposta para nós. Só a única pessoa que pode nos impedir de nós ir em qualquer lugar e de lutar por justiça é Deus. E eu tenho certeza que Deus está no nosso lado. Porque Deus não gosta de sujeira, de injustiça. E Deus não faz conchavo com ninguém. Né? Deus não faz conchavo com ninguém. E isso que aconteceu foi uma sujeira bem grande, né? A ganância, né? O conchavo. Se não tivesse conchavo, se não tivesse a ganância, isso não teria acontecido. Né? Claro que tudo vem na consequência. O músico que levantou, o mesmo nome, o sinalizador, né? Eu já começo por aí. E ali vem descendo, né? Os donos, a prefeitura, os bombeiros e assim por diante, né? Enquanto nós não vê toda essa corja pagando cada um pela sua irresponsabilidade, as mães de janeiro não vão se calar, não vão parar de lutar por justiça. É um sentimento que nós vivenciamos aqui em Santa Maria, ainda de impunidade. Nós vislumbrava uma justiça correta, uma justiça ampla, porque nós entendemos que existem muitos culpados e entendemos também que existe... nós não podemos apontar os culpados porque nós não temos esse poder de fazer, mas a gente sabe quem são. E nós queremos que sejam punidos dentro de cada um, dentro da sua culpabilidade cometida. Porque os entes públicos eles tinham os deveres e obrigações de fazer um trabalho correto, que agora a Polícia Civil novamente está com um novo inquérito, que existe fraude,
existe crime de falsidade ideológica, até inclusive de CPFs falsos. Então, como que o Ministério Público não viu isso? Como que a Prefeitura compactou com isso? Então, isso nos leva a uma sensação muito estranha de um protecionismo que nós não imaginávamos que nós íamos ter dentro de uma boate. E falando nisso, os réus, propriamente dito, ou melhor, os assassinos que permitiram isso, eles sim cometeram um dolo eventual, porque eles assumiram o risco quando colocaram aquela espuma. Aliás, a espuma é proibida, existe a lei que proíbe aquela espuma de ter no município, tá? A lei municipal. E como foi que colocaram aquilo? Como que não houve fiscalização? Como que o Ministério Público não viu isso? São muitas perguntas e nós queremos essas respostas. Então nós sentimos hoje uma impunidade total aqui em Santa Maria e nós queremos uma amplitude de todos os envolvidos que sejam realmente punidos de uma forma ou de outra. E passa-se um ano e fica essa saudade que qualquer pessoa que perdeu um filho sabe o que é. E aquela dor da alma é uma dor atravessada que a gente sente no peito. É como se fosse uma espada que atravessa as entranhas da gente e o coração se rasga de uma forma estranha. Ele vai rasgando. A sensação que a gente tem é essa, que ele se abre. E isso não tem tempo, não tem hora, não tem momento, não tem lugar. Você pode chorar hoje e não dá essa dor. Amanhã ela pode acontecer. Parece uma dor do infarto, até, inclusive. Eu, inclusive, fui no médico. Achei que eu estava com algum problema. Porque, para mim, a vida hoje se tornou uma coisa simplória. Eu não tenho mais medo da morte. A gente chega a um ponto que tu entende que a morte, na verdade, é renascer para uma nova vida. Então, esse é o entendimento que a gente tem e fica para a gente poder ajudar as pessoas, ajudar a ser solidário, a ser humilde. A humildade é uma coisa maravilhosa. O amor é uma coisa maravilhosa. Jesus morreu por nós, deu a vida por nós e nos deixou um grande legado. Ele era o rei do amor. Por que então nós provocar o ódio? O que fizeram com os nossos filhos foi algo péssimo, foi algo ruim, foi uma maldade, foi um massacre. Mas nós temos que ter um entendimento que Deus é muito mais forte que isso. E temos que procurar justiça, sim. Claro que tem pessoas que nos dizem, deixa disso, para com isso, supera. Daqui a um pouco vem a superação. Infelizmente, superação, nesse caso, não existe. Tu pode superar muitos casos, pode superar a perda de um amor, superar a perda de uma separação de uma mulher, muitas perdas tu pode, até mesmo a perda de uma mãe ou de um pai. Até pode ser possível, talvez não, mas a perda de um filho é muito difícil superar. O que se pode fazer é transformar uma vida diferente. Por isso até inclusive um congresso que a gente está realizando aqui, Novos Caminhos, uma vida em transformação. É isso que a gente faz todos os dias. É uma escada da vida. Essa escada, cada dia tem um degrau. E esse degrau, cada dia é um degrau novo. É um novo dia, um novo momento, uma nova história. Porque a gente tem que viver o momento atual, viver o momento de hoje. Porque o amanhã nós não sabemos. Amanhã a gente não sabe se vai estar aqui ou não, ou se vai ver aquela outra pessoa. Então a gente tem que viver a nossa vida como se fosse sempre a primeira do dia e aquele momento fosse o único. É assim que a gente tem que tentar levar a nossa vida. Muita saudade, não tem como ser diferente. Uma saudade que aperta em certos momentos. Algumas pessoas nos dizem que tem datas especiais, como agora me cobram. Como será dia 27? Será mais um dia. Porque a saudade não tem data especial. A saudade é todos os dias. Em certas horas ela é muito mais forte, em outras horas ela é compensada ou aliviada pela força da família, dos amigos e pela própria história do Vinícius. Então, um sentimento que fica é de saudade. Mas também uma ponta de orgulho, porque eu aprendi que eu tinha do meu lado um anjo que me ensinou muitas coisas. E se hoje a gente está de pé, eu reputo que 80% é da força do Vinícius, da história que ele escreveu,
e da semente que Ele plantou em cada um de nós. Eu digo que a gente arrumou uma bela desculpa para manter a história deles vivos, do Vinícius, da Luana, do Danilo e do Rogério. Uma desculpa a gente se encontrar, mas ao mesmo tempo a moleque ela veio para fazer coisas boas, aquilo que a gente sabe que nossos filhos gostariam, trabalhar com pessoas, trabalhar com animais, trabalhar com música, trabalhar com o meio ambiente e também trabalhar com a prevenção, porque entendemos que a gente pode fazer um trabalho para que no futuro pais não passem o que nós estamos passando. E não adianta eu ficar esperando pelos poderes, seja o executivo municipal, o estadual, o federal, porque nós sabemos que é uma máquina intrincada que não tem toda essa capacidade. Então, em vez de sentar em casa e ficar reclamando, vamos fazer a nossa parte, a gente está fazendo. A gente vai ter um trabalho mais à frente de ajudar a fiscalizar casas noturnas, boates, até porque temos um monte de amigos jovens. E a moleque é isso, ela veio para ajudar as pessoas a mudar um pouquinho, porque a grande mudança que a gente espera, e a grande lição que o Vinícius me deixou, é que as pessoas têm que mudar, porque se as pessoas não mudar, podem criar várias leis, decretos, e nada vai mudar, tanto em Santa Maria, no Rio Grande, no Brasil, e quiçá no mundo. O Vinícius pode receber um prêmio nacional pelo rugby, um reconhecimento para a pessoa que ele significou para os amigos. Como é que tu te sente vendo o reconhecimento do teu filho, mesmo após essa perda? Não gostaria desse prêmio. Não gostaria desse prêmio. Isso é lógico. Mas não tem como não sentir orgulho. O Vinícius era um educador físico diferente. Ele não gostava de esportes. Ele não jogava vôlei, não jogava basquete, não jogava futebol. Praticava com os amigos. Ele queria ser um personal. O único esporte coletivo que ele praticou foi o rugby. Ele tinha uma paixão pelo rugby. Tanto é verdade que ele deixou para fazer o trabalho final de graduação em cima do rugby. Ele voltou a jogar para fazer o trabalho final de graduação. E ele representa a alma do rugby. Porque quem olha rugby acha aquela coisa tão grosseira, tão grotesca, e o pessoal é um anjo. E quando a gente soube que ele foi indicado por um amigo dele de Santa Maria, nos encheu de orgulho. Ele está entre os 5. Se vai ser premiado ou não, sinceramente, para mim, não faz diferença. A diferença é que ele já ganhou, digamos assim, o reconhecimento de todas as pessoas, o carinho de todas as pessoas. Entrega na mão de Deus. Né? Se for premiado, ótimo. Se não for premiado, ele ficou entre os 5. Mas o mais importante é isso, é ele ser lembrado, receber o abraço, receber o afago, receber o carinho. E tenho certeza absoluta, se eu perguntasse agora, Vinícius, o que tu quer? Esse pai, eu não quero esse prêmio. Porque ele era um cara humilde, um cara simples. Mas eu, como pai, não posso deixar de sentir orgulho. E é que eu sempre digo, hoje eu não sou mais o Ogier, hoje eu sou o pai do Vinícius. Mas como acalmar familiares, amigos e sobreviventes que se aglomeravam aqui naquela tarde? Muitos deles precisando de respostas, precisando de conforto. Nesse momento, entram em ação os voluntários, mostrando uma Santa Maria extremamente solidária. E entre esses voluntários, alguns trabalham até hoje com as famílias das vítimas, buscando o conforto e o levante para conviver com a saudade, que não tem fim. Esse é o trabalho da psicóloga Melissa Couto. Bom, Márcia, na realidade, né, a gente está vivendo ainda um luto coletivo na nossa cidade, né? A comunidade ainda está enlutada. O que acontece nesse momento? Nesse momento, as famílias estão encontrando formas de ressignificar a sua dor, né? Existe sim uma evolução, cada um no seu tempo, cada um da sua maneira, né? Como consegue, e é isso que a população tem que entender. Que isso não existe uma fórmula, nenhuma cartilha para a gente saber como cada um vai lidar com o seu sofrimento. Cada ser humano tem o seu tempo, né? Isso é uma questão muito singular. Então eles precisam, com certeza, de que cada um encontre os seus próprios recursos para darem conta disso e assim poder ressignificar suas vidas. Todos os ritos que a gente chama, ritos de passagem, ritos de despedida, que são significativos a poder elaborar essa dor, eles são positivos, né? O que acaba acontecendo é que muitas dessas pessoas podem estar fazendo isso porque têm uma capacidade grande de resiliência, estão usando desse recurso, né? Assim como pode acontecer com outras pessoas que estão fazendo isso para não terem realmente que vivenciar a dor, né? Então, ele tem um sentido dúbio, sim, porque algumas pessoas estão utilizando isso e estão conseguindo achar recursos para a melhora
né, do seu interno e para a retomada, né, da sua vida e reconstrução de uma nova normalidade, assim como outros acabam utilizando isso para não terem que pensar, né, na ausência, para não terem que pensar nessa grande perda. A gente, Cruz Vermelha, né, aqui no nosso município já trabalha há 10 anos com prevenção e educação. Então, muito antes de se pensar em isso acontecer em Santa Maria, já é um trabalho em que a gente vem fazendo de longo tempo, né? E numa ideia de conscientização, de amadurecimento, para que realmente a gente consiga ter uma capacidade de trabalho mais eficaz, de trabalho mais capacitado e ter uma capacidade maior de resiliência em todo tipo de trabalho de profissionais que lidam com o risco. Ninguém entende que tudo isso que aconteceu aqui teve uma dimensão muito maior do que pensam, porque todos esses profissionais de primeira resposta, todos os profissionais que trabalham com resgate, que trabalham com emergências, né, eles vivenciaram todo aquele grande cenário, né, de desastre, do qual eles não imaginavam e nunca pensavam que em toda a sua carreira profissional iam utilizar. Jornalistas, taxistas, quer dizer, todas as pessoas que tiveram contato com isso, psicólogos também. Os psicólogos precisam se tratar por tudo que acompanharam, por tudo que viram, por tudo que aconteceu. Muita gente nesse momento está recém conseguindo, que nem as famílias, entender tudo o que aconteceu. E agora sim estão buscando ajuda e buscando recursos recém nesse momento. Na realidade, assim, eu disse esse ano para eles, quando eu fiz aniversário, né, eu fiz uma mensagem para todo mundo e eu agradeci muito a essas famílias que puderam, nesse ano, dividir essa capacidade de amar comigo. Né? Eu posso dizer para vocês que com certeza a nossa cidade, por toda a grande solidariedade, por todo o movimento das pessoas de diferentes ideais, de diferentes religiões, de diferentes filosofias e entendimentos, se uniram pelo bem comum, que era para poder compartilhar amor. O que se pensa nesse momento, o que eu penso, né, é que com certeza podemos todos seres humanos melhores com tudo que aconteceu e aqui que a gente viveu. Eu hoje sou um ser humano melhor. Eu espero que todo mundo tenha entendido que só o amor tem capacidade de fazer isso com a gente. Então, se a gente acreditar, a gente consegue ser melhor para o outro, né, e entender o limite de cada um, a dificuldade de cada um. Nenhum domingo será como antes. E eu que sempre achei que fosse imortal. Vem você me mostrar que nossa vida é um instante. Nenhum domingo será como antes. Eu só queria ir contigo pra casa, falar aquilo tudo que eu não consegui. Quem sabe repetir, toma cuidado, não se atrasa. Eu só queria ir contigo pra casa. Meu coração quer falar, que a razão não entende. Quando a luz de um olhar se apaga, uma estrela no céu se acende. meu coração quer falar, que a razão não entende. Quando a luz de um olhar se apaga, uma estrela no céu se acende. Vou buscar na memória um motivo pra sorrir e deixar então ressurgir um novo domingo de sol, um novo domingo de sol, um novo domingo de sol. Se cada voz que calar, uma outra voz canta forte, o sentimento já diz o bastante. Quem sabe um dia o carinho do olhar nos conforte. Se cada voz que calar, uma outra voz canta forte, o
o bastante. Quem sabe um dia o carinho do olhar nos conforte. Num novo domingo de sol, 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 num novo domingo de A partir do dia 27 de janeiro de 2013, essas jovens vidas já estão salvando vidas pelo infinito futuro. Eis a mais nobre missão que um ser humano pode ter. O mundo mudou depois dessa data. Vamos mudar também. Vamos amar mais as pessoas. Vamos saber perdoar mais as pessoas. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Se você ama alguém, diga para ela agora: eu amo você. Tenha muita fé, que mesmo depois desse domingo surgirá um novo domingo de sol.